Nos anos 80, nós tínhamos uma preocupação em romper limites, sabe? E existia uma preocupação com a questão mesmo da arte, a evolução da questão estética e as questões da arte. Nem sempre eu sinto isso, que as pessoas estão tentando romper alguma coisa, estão tentando, sei lá, chegar num nível que já se fez, sabe? Eu sinto muito que hoje em dia existe uma tendência a você ficar preso a contar uma história. E isso, às vezes, eu acho que impede as pessoas de desenvolverem a obra em si num outro nível, porque eu acho que isso prende um pouco as pessoas a querer contar uma história, como se a história fosse mais importante do que a obra em si, ou aonde você pode chegar com a obra. Nos anos 80, me formei em 83 em arquitetura, só que durante a faculdade eu acordei com uma ideia fixa um dia, que não saiu da minha cabeça, que eu tinha que fazer esculturas. E comecei ao longo da escola de arquitetura, fazer cursos com alguns artistas. Fui construindo um pouco um corpo de obras, assim, fui fazendo, fui enviando obras para competições e fui indo. E quando eu vi, no final da escola de arquitetura, quando eu me formei, houve a exposição Geração 80, que eu fui convidada. Naquela época eu comecei a fazer umas instalações. E foi assim que eu comecei. Bom, primeiro que me levou mesmo foi o sonho. Porque eu parava assim, sempre foi assim, e pensava e sonhava quando eu via, não sei, uma paisagem ou uma situação na paisagem, eu sonhava nessa situação invertida, nessa situação diferente. E fazendo arquitetura, o que estava muito próximo de mim eram os materiais assim muito básicos. E eu acho que eu também fui uma das primeiras gerações que começou a conviver com o excesso, né? O excesso da indústria, o excesso, né, depois da Revolução Industrial. Então, eu cresci com o início desse excesso estar à disposição, vamos dizer. Então, eu percebi que esses eram meus materiais. Eu tentava conseguir materiais e coisas porque estava ali. Eu nunca pensei no plano, eu sempre pensei em três dimensões, sempre. Eu acho que eu nasci assim. Eu sempre construí coisas. Tudo bem, eu desenhava e tal, mas eu pensava mais em construção do que em outra coisa. Eu nasci na ditadura. Então eu me lembro muito bem que meu pai falava em casa que nós tínhamos que ter cuidado com as coisas que a gente diz em público. Existia uma tensão, sabe? Na vida. E meus pais me levavam para as exposições no MAN, assim, nas exposições em geral. Eles iam e eles levavam a gente. Então eu cresci nos anos 60, olhando para o que estava sendo produzido nos anos 60 e nos anos 70. E esse tempo todo foi a ditadura. Então, eu percebia que, assim, inconscientemente, que eu tinha que me expressar não de uma maneira direta. Então, eu percebi depois de um tempão, assim, que eu codificava as coisas, que eu expressava, mas eu já tinha transformado aquilo em outra coisa, que não era tão fácil de ser percebido aquilo que eu estava dizendo, porque era uma questão da minha geração. Pelo menos como eu senti que foi. Então, assim, durante muito tempo e no início da minha carreira, assim, eu fazia as coisas, eu não entendia muito bem por que eu fazia aquilo. Por que eu queria ver uma pedra que é pesada virar leve? Por que eu queria transformar situações da maneira que eu transformava? Na verdade, eu queria transformar o mundo. Eu queria transformar aquele mundo que eu vivia, que eu não achava bom, que existia aquela tensão, né, de você crescer durante
uma ditadura. Então, assim, houve um impacto muito grande, as eleições diretas já foi um impacto muito grande na nossa vida naquela época, para a minha geração. Porque todos nós sentimos, assim, cada um talvez de uma maneira diferente, mas todos nós sentimos isso. Então, assim, existia uma brutalidade, existia uma vida toda secreta, ideias que não eram claras. Isso foi a minha educação, essa foi a maneira com que eu cresci. E daí eu desenvolvi dessa maneira. Essa obra fez parte da minha primeira exposição individual, que foi na Petit Galerie, e que naquela época eu consegui obter umas pedras de meio fio. A maioria dos materiais eram materiais assim de aproveitamento, sabe? Então eu obtive aquelas pedras e a favela da Rocinha eu observava muito. Na verdade, eu sempre fui muito sensível à vida das pessoas e às diferentes vidas das pessoas, das diferentes realidades das pessoas, em geral, mas ali no caso no Rio de Janeiro, onde eu vivia. Eu sempre olhava ali para a Rocinha e pensava que aquelas pessoas, elas estavam ali com a melhor vista do Rio de Janeiro, mas ela estava numa situação de perigo, de vulnerabilidade, de achatamento na sociedade, que era o oposto daquela vista, do que você pode imaginar. Então, assim, todas essas diferenças, aquilo, eu sempre prestei atenção para esses opostos. Essa obra é isso. São aquelas luzes que vão e vêm, que se apagam, aquele achatamento, aquela. Assim, tem uma outra pedra por cima, na verdade. As pessoas não estão por cima, elas, na verdade, estão por baixo. Mas é tudo muito sutil, né? E olhando hoje, assim, aquele emaranhado, foi a primeira vez que eu fiz um emaranhado com aqueles fios. Aquilo depois não me largou mais, porque o emaranhado é onde você estabelece as relações. Então, aquilo depois me seguiu nesses 40 anos, sabe? Depois eu fiz a obra e tal, mas o fato que ela tem que ficar perto de uma tomada depois me incomodou. Porque eu tenho sempre essa necessidade de ser livre, que a obra seja livre, que eu possa reinstalar a obra, que ela vá mudar um pouco, assim, mas ela sempre mantém, né, o código genético dela, vamos dizer. Tem uma coisa que segura ela naquele lugar. Mas essa questão do peso da massa, da inversão, do emaranhado e tudo aquilo, isso tudo continuou, né? Aquilo foi o início.